E aí, já que você falou um pouco dessa atuação dos pais, eu queria também que você pudesse dar alguma dica, né, para os pais que estão com os filhos agora dentro da casa deles. Como que eles podem, como você acha, né, que eles podem proporcionar algum tipo de vivência ou o que eles podem observar nas crianças nesse momento para incentivá-las a esse brincar livre, a o contato com a natureza. Tem alguma dica, assim, de como isso pode ser Uhum. feito dentro de casa com o que a gente tem, Uhum. sabe, Olha, bem... Lucas, eu acho assim que qualquer oportunidade de estar do lado de fora conta nesse momento, né? Então, se você Uhum, tem qualquer oportunidade para tomar sol, para andar, você deve usar, sabe? Eu acho que hoje é fundamental, né? A gente proporcionar movimento e proporcionar exposição ao sol, aos espaços abertos para as crianças dentro do possível, sempre que possível, com segurança, né? Depois, eu acho que as plantas, né, estão sendo assim também uma salvação para muita gente, né? Então, incentivar o cultivo das plantas, incentivar a brincar com materiais naturais, terra, água, materiais soltos que a gente chama, né? Sementes, folhas, qualquer coisa nesse sentido também pode ser super bom, pode ser super rico para as crianças. Então, a gente precisa virar agora exploradores do quintal, né? Assim, os exploradores uhum. do nosso pequeno território ali, né? Então agora a gente não pode explorar lá fora, então vamos esgotar as possibilidades de explorar esse ambiente onde a gente está, né? O movimento, né? Mesmo que seja dentro de casa, brincar de dançar, brincar de se movimentar, construir cabanas, esse tipo de coisa também pode ser muito legal. Usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, eu acho que, por exemplo, tem coisas muito interessantes no ambiente digital. Aqui em casa a gente está, por exemplo, assistindo muitos documentários sobre vida selvagem. Para os mais velhos, tem um podcast incrível sobre ciência e literatura que chama 20 Mil Léguas Submarinas, do Instituto Serra Pilheira. Incrível esse podcast para crianças de 10, 12 anos, fala da vida de Darwin, por exemplo. Muito legal. Livros, né, sobre isso também, então, sabe, livros sobre cobras, livros sobre pássaros, ler junto com as crianças sobre viagens de exploradores também, esse tipo de coisa pode ser super legal. Então, esse tipo de recurso, sabe, a gente explorar o que dá para explorar hoje, né? Tirar fotografias do que vê, tirar fotografia das nuvens, da janela, esse tipo de coisa, sabe? E é incrível que quando os pais, né, eles saem nessa busca, muitas vezes eles encontram uma diversão para eles, inclusive, né? Tenho conversado com alguns pais que nesse âmbito, né, de trazer um pouco mais de natureza para o filho que acaba ficando dentro de casa, acabou se envolvendo, né, com jardinagem, que é uma das coisas que mais cresceu durante a pandemia dentro de apartamentos e lugares pequenos. E como isso é saudável até para nós adultos, né? E como é Uhum. importante também para os pais, assim, para as crianças observarem os pais fazendo isso É. e interagindo com a natureza, né? A gente, inclusive, lançou um projeto agora sobre isso, sabe? Sobre o incentivo à conexão com a natureza por meio do cultivo, que chama Terra de Crianças e Jovens, chama Teenies. www.teenies.org.br. Tem um Instagram também. A gente tem a grata, assim, uma satisfação enorme de ter a Gisele Bündchen como parceira, como embaixadora desse projeto. Ela está fazendo uma Instasérie no perfil dela no Instagram também, ampliando a voz, né, em defesa desse contato das crianças com a natureza. E tem muitos recursos, vale muito a pena. É uma plataforma super legal, com um monte de dicas, sugestões, histórias, pequenos vídeos sobre como os pais, as famílias podem ajudar as crianças a ter essa prática, né, essa experiência tão rica que é poder ter algum vaso, algum canteiro para chamar de seu. Muito legal. É muito legal É, mesmo. eu tenho, durante a pandemia, descoberto vários aptidões, assim, sabe, que eu não É, sabia, como
exatamente isso, né? Pintura, jardinagem, sabe, mexer com tudo. Agora a gente tenta fazer a gente mesmo, né? Assim, porque não dá para chamar ninguém para resolver nada que você tem em casa. Então é muito legal, assim. Eu acho que esse fazer, assim, tem feito mais sentido agora, assim, né? Eu tenho observado mais esse fazer consciente, assim, do que antes do momento isolado, com certeza. Tem uma questão também que muitos educadores nos assistem, né? Assim, e uma das tendências que a gente tem visto para fora da pandemia são as atividades fora da classe, né? Porque a gente vê que, sei lá, eu estudei num colégio que ele não tinha 1 metro de recuo, sabe? Era uma caixa quadrada com um buraco no meio. E eu sempre fico pensando assim, né? Putz, acho que é a pior arquitetura para uma criança, sabe? Mas era o que existia na época e o que tinha para hoje, sabe? Então, eu queria entender um pouco de você e que se você pudesse falar um pouco sobre o que você acha que as escolas agora e os educadores podem fazer e como eles podem pensar a educação daqui para frente. Olha, eu acho A que essa é uma... escolarização, na verdade, né? Não só a educação. É verdade. A gente está refletindo muito sobre isso dentro do nosso programa e a gente acha, sabe, Lucas, que é uma oportunidade da gente realmente voltar diferente, né? E aí a gente está apostando muito no incentivo às escolas para usar os espaços abertos, porque vai ser mais seguro, né, nessa retomada das atividades escolares, por conta do contágio, né, do coronavírus, então é mais seguro, e a gente aprendeu isso bem atrás, assim, né, nas outras crises sanitárias que a humanidade enfrentou no século passado, de que é mais seguro voltar em espaços abertos, né, então a gente está apostando muito de que as escolas talvez possam fazer escolhas que depois sejam continuadas, né, e quais são essas escolhas? Usar mais os espaços abertos, se eles existirem, né, dentro do território dos espaços escolares disponíveis, para ensinar, para aprender, para brincar, mas também usar outros espaços. Então, nesse caso que você contou, né? Então, se a escola não tem, a gente está apostando muito nas parcerias que as escolas podem fazer com os espaços públicos. Então, a gente tem visto muitos exemplos, assim, em algumas cidades que estão apostando nisso e investindo nessa mudança. Então, por exemplo, Jundiaí, aqui perto de São Paulo, é uma das cidades que está realmente investindo nisso, assim, em toda a sua rede municipal de ensino fundamental e infantil, e estão proativamente procurando essa aproximação, né? Na verdade, é uma intersetorialidade entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Verde e a Secretaria de Saúde, né? Então, assim, vamos trabalhar juntos para tentar possibilitar que as crianças usem praças, usem parques como sala de aula na retomada das aulas. E a gente acha que isso que vai ser tão benéfico, que as pessoas vão ver como pode ser tão bom, tanto para os professores quanto para os alunos, que isso pode ser depois continuado. Claro que a gente não vê que isso seja fácil e que não tenham desafios para ser superados, né? Porque os espaços muitas vezes estão degradados, porque não estão bem cuidados, porque não são seguros, porque os professores não têm isso como prática. Então, tem muitos obstáculos, muitos desafios para serem superados, mas pelo que a gente tem visto, é possível com insistência, com criatividade, né? E os resultados são incríveis para as crianças e para todo mundo que está